Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, segunda-feira abençoada. E aqui com você, seu amigo e irmão pastor Fábio Braga, passando aqui para desejar uma tarde de segunda abençoada para você, tá? E também dizer, né, nós estamos de volta às nossas redes sociais para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. O Instagram agora, glória a Deus, com o canal também no YouTube, para a glória do Senhor Jesus Cristo, as plataformas do TikTok também, para a glória do Senhor Jesus Cristo, página, Pastor Fábio Braga, e Facebook também. Então, estamos de volta para fazer aquilo que Deus sempre tem colocado no nosso coração, que é falar da palavra de Deus, que é falar do Evangelho, que cura, que salva, que liberta, o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo, a qual eu estava estudando agora à tarde, o livro de Mateus, as cartas de Paulo, né, a Filipenses, e a gente aprende muita coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente começa a estudar a Escritura Sagrada. Jesus mesmo disse, examinar a Escritura, porque dela retém a vida eterna e também testifica de mim. O que mais nós precisamos estar atento, buscando a Escritura Sagrada. E nesta tarde eu quero convidar você a estar. A gente vai fazer como eu sempre digo agora, temos um pequeno minuto de meditação na palavra do Mestre, na palavra do Senhor Jesus Cristo, ou na Escritura Sagrada, como muitos de nós conhecemos, tá? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer a todos, vamos nós meditar na palavra de Deus, tá? Não é uma grande live comprida, é sempre um pouquinho da meditação da palavra, porque a palavra tem poder, né? Pela palavra se diz que tudo foi feito, né? Haja luz, haja céu, haja mar, haja peixes. Por ela foi constituído toda a humanidade também. Então eu quero convidar você para estar comigo esses minutos aqui, os 2 minutinhos da sua atenção, para que a gente possa meditar. Primeiramente, como Jesus disse, devemos orar, agradecendo a Deus, e a oração é aquela que todos nós conhecemos, a oração modelo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque o poder, a honra, a glória é teu para todo sempre. Então eu quero convidar você que está nos assistindo agora, que quiser compartilhar, amém. É uma forma de evangelização pela rede social, como eu sempre digo, Muitos de vocês conhecem, seu amigo e irmão pastor Fábio Braga, Hoje a gente está com um trabalho ali no bairro do Japim, Rua José de Macedo, número 230, Catedral MEC. A semana agora que passou foi uma semana abençoada, semana de seminário, poderoso seminário abençoado, a qual nós tivemos ali aprendendo a palavra de Deus, e também tivemos ali com homens, amigos, irmãos, levando a palavra de Deus, Primeiro seminário de evangelismo ali da Catedral MEC, com um tema muito maravilhoso, um tema abençoador, que está lá em João, capítulo 5, versículo 17. Se até aqui meu Pai trabalha, porque eu também não trabalho. E a gente sabe a responsabilidade hoje da Igreja de Cristo. A gente não fala muito, eu não gosto muito de falar de placa de igreja, mas eu gosto de falar placa, Eu gosto de falar de igreja, falar de pessoas, seres humanos, aqueles que confessaram a Cristo como suficiente Salvador, Aquele que Jesus fala no livro de Mateus, quando ele vai caminhando, e ele chega numa cidade ali, irmãos, e quando menos espera, um jovem ali cheio de demônios, O jovem vai a Jesus e pergunta, como ele estava cheio de demônios: o que tu quer aqui, filho do Deus Altíssimo? O que nós temos contra ti? E a gente sabe que Jesus, cheio do poder e autoridade, direcionado pelo Pai, pela sua grande comissão, a qual a responsabilidade que tinha de aproximar os perdidos de volta à casa do Pai. Jesus repreende, e aquele jovem é salvo e liberto. E ali a Bíblia diz que aquele jovem, o desejo daquele jovem era ir com Jesus, retornando no barco, para poder participar das missões. Só que aí é um texto que eu tenho meditado hoje, e que fala ao meu coração sobre o nosso chamado, irmãos. Eu meditei nesse texto pela parte da manhã, eu meditei nesse texto. De que forma? A gente lembra, a gente fica na memória, E o texto que Deus me trouxe também é um texto que está em Lucas 9. Lucas 9, Mateus capítulo 9 também. Do 9, capítulo 9, versículo 9, que vai falar da vocação, do chamado de Mateus, A Bíblia é muito, muito interessante na Escritura e muito poderosa
de uma exceção de convicção do chamado de Mateus, da forma que Jesus olha e vê o cobrador de imposto. Jesus vê ali Mateus, né, que era um cobrador de imposto, e Jesus dá uma pequena chamada para ele. Ele diz, passando diante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, siga-me, Mateus. E levantou-se e o seguiu. Muito interessante esse texto, né? Jesus fez um convite, siga-me. E a gente vai ver que Mateus não recusou, irmãos. Mateus tinha uma vida financeira muito boa. Mateus tinha, aqui conjecturando, seus amigos, né? Apesar que tinha muitos que não gostavam dele, por ele cobrar imposto, mas tinha também, né, sua classe de amizade. Mas ele não negou o chamado de Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus mesmo disse, Mateus, Jesus estava passando ali, né, e olhou, viu Mateus ali ao redor, né, sentado ali na coletoria, e um homem chamado Mateus. E Jesus disse, segue-me, enquanto Jesus estava sentado na casa de Mateus, né? Como a gente conhece essa história aí. Jesus estava ali, sentado na casa de Mateus, e muitas pessoas chegaram e disseram, olha, ele come com cobradores de imposto, ele come com pecadores, ele come com pessoas que defraudam. Mas só que interessante, irmãos. E aí, esse texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9, até o versículo 13, é muito interessante para nós, principalmente cristãos. A igreja de Cristo na terra. O grande papel, a grande responsabilidade e o grande chamado. Jesus tem chamado a igreja, né? E essa igreja, ela precisa, irmãos, exercer aquilo que foi dado a ela. A Bíblia diz, de graça recebeste e de graça vos dá. Mediante todas essas adversidades que nós estamos passando, irmãos, a igreja, ela tem um papel importante na terra. Qual é o papel da igreja, pastor? É não se corromper. A Bíblia fala que o profeta ali ficou com medo, né? O profeta se escondeu. E ele pensava que só estava ele ali, Eliseu pensava que só estava ele, né? O profeta Elias pensava também que só estava ele, mas não. Ainda tinha profetas que ainda estavam ali profetizando. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmãos, Mateus ouviu o chamado. E ele não, de maneira nenhuma, ele questionou o chamado. De maneira nenhuma, ele deixou para depois o chamado. Ele atentou para o chamado de Deus. Quando Deus diz, Mateus, vem comigo, segue-me. A Bíblia vai ser bem clara. Mateus levantou e seguiu. O que o senhor quer dizer? Nós tivemos ontem um culto abençoado de família. Quero mandar até um abraço para ele estiver nos assistindo também, o pastor Zenildo. Abençoado. Falamos sobre Jonas. Deus tem nos chamado, irmãos, e nós não podemos fugir do chamado de Deus. Nós vamos nos esconder no ventre do peixe, no fundo do oceano. Deus tem poder para nos achar. Aonde, se eu for para o céu, para a terra, aonde eu me esconder, Deus vai estar. Sempre Ele usará pessoas para dizer, permanece naquilo que eu tenho te feito, naquilo que eu tenho te chamado. A Bíblia diz que Mateus foi chamado para um propósito. E de maneira nenhuma Mateus disse, Senhor, eu preciso terminar minha faculdade. Senhor, eu preciso parar, Senhor, porque alguém está enfermo. Não. Mateus se levanta, decidido a seguir a Jesus. Eu quero dizer para você que me assiste nesse momento, aonde chegar esse vídeo, seja decidido, tenha a tua capacidade de entender por que Jesus te chamou. Muitas das vezes nós não queremos, irmãos, porque nós pensamos nas adversidades. Muitas das vezes nós que não queremos porque nós vamos olhar e vamos ver lutas. Mas Jesus tem nos dado isso. Que no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo todos os dias. Em João, Jesus vai dizer, olha, eu preciso ir para o Pai, porque Ele precisa vir, Ele vai estar com vocês, Ele vai consolar vocês, Ele vai estar todos os dias com vocês, mesmo que a tempestade esteja, mesmo que o vento, mesmo que os problemas psicológicos, sentimental, familiar, financeiro, espiritual. Quero te dizer uma coisa nesta tarde, nós temos um Deus que nunca nos abandonou. O problema é que nós, às vezes, começamos a engrossar as pernas, começamos a pensar, porque falamos palavras já melhoradas, que somos melhor, que conhecemos tudo, e apesar disso, nós escorregamos nos nossos próprios passos, e muitas das vezes, Deus ainda tem de ser misericordioso com cada um de nós. Deus chamou Mateus, Mateus não recusou. A Bíblia diz que Mateus se levanta
e segue. Sabe o que é interessante nesta tarde, irmãos? É que muitas das vezes, a gente como seres humanos, a gente como pessoas, nós pensamos que Deus tem obrigação de nos dar tudo, que Deus tem obrigação de nos entregar tudo, que Deus tem obrigação de me bancar. Não, Deus não tem obrigação de nos bancar. Deus é Deus. E só dele enviar Jesus na cruz, pelo sacrifício da graça, favor não merecido, a qual chega a mim, chega a você, e nós podemos hoje estar aqui. Você já parou para pensar? De 6 da manhã até agora, Deus tem te mantido em pé. Até agora, Deus tem te livrado. Até agora, Deus tem te guardado. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus, ele é justo. Ele diz que ele acampa seus anjos ao redor daquele que vos ama. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pessoas, às vezes, podemos usar um provérbio que muitos vão dizer, víboras. Podemos ser raça de víboras, às vezes. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Você vai olhar o filho pródigo, mesmo filho, exigindo aquilo, né? A herança. O pai ainda sempre guardou o amor no coração, esperando a volta do filho. Então nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para desenvolver um grande propósito na terra. Irmãos, a palavra de Deus foi a você. E você hoje tem um papel importante de disseminar, de levar, de semear, de pregar, de anunciar esta palavra a quem precisa, a quem necessita. O mundo hoje em si está corrompido. Nós olhamos para o mundo, irmãos, falando de exigências denominacionais, a gente vê hoje escândalos por cima de escândalos. Mas uma coisa Jesus disse, a igreja dele não constitui placa, a igreja dele não constitui CNPJ, a igreja dele não constitui em estilo de roupa, estilo de vestimenta. Mas a igreja de Cristo, a Bíblia diz, ela é universal, uma igreja. Aonde ele disse, aonde os verdadeiros adoradores me adorarem em espírito e verdade, ali estará eu. Então nosso papel é ser uma pessoa que tenha a mente aberta, que compreenda, Deus te chamou. Mateus estava sentado. Irmãos, Mateus estava vivendo uma vida boa, né? Mateus era cobrador de imposto. Mateus acordava toda de manhã para ir cobrar dinheiro das pessoas, né? E voltava para a vida dele. E a mesma coisa a gente vai encontrar, irmãos, falando de Mateus, é a história do nosso irmão Lázaro, nosso irmão ali que está ali, né? Que está ali na figueira. A mesma coisa a gente vai encontrar a história, né? Do nosso irmão Zaqueu, né? Zaqueu também, mas a Bíblia diz, irmãos, Deus marca encontro com pessoas. E Deus marcou um encontro ali, naquele momento, porque quando Zaqueu sobe, Jesus já sabia que Zaqueu disse, Zaqueu desce, porque hoje há salvação sobre a tua casa. A mesma coisa, esse encontro que houve com Mateus, quando Jesus passa ali, e passando diante, Jesus viu assentado Mateus, Jesus andando, viu? Quero dizer para você nesta tarde, irmãos, Deus tem visto todas as tuas aflições, tuas lutas, e não te preocupa, porque a Bíblia diz que, em Mateus 23, 10, os que perseverarem, os que permanecerem firmes, os que confiarem serão salvos. Por isso que eu amo a Escritura, porque ela nos dá esse momento, ela nos faz reconhecer que nós somos seres inferiores. Se a graça de Deus não vir sobre nós, mediante pelo Espírito Santo, pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão, se nós não colocarmos isso em exceção, Deus se agrada. Por isso que eu gosto do Salmo 37, que vai dizer, descansa. Ele diz primeiro assim, não te indignes com a prosperidade do ímpio. Não te indignes com a prosperidade ímpia. Não te indigne. Por quê? Mas por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, no Salmo 37, o que Deus vai fazer? Ele só diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Confia, mesmo que você pode ter tido decepções ainda nesse tempo. Pastor, meu irmão, continua confiando. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz em Eclesiástico 3 que há um propósito debaixo do céu. Há um propósito debaixo do céu para os seus escolhidos por Deus. Ainda há muitas coisas que Deus
vai realizar sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu profetizo, irmãos, que há muitas coisas. E eu vejo o que Deus tem feito na minha vida. E eu creio, eu como profeta de Deus em Cristo Jesus, eu profetizo que ainda você vai contar muitas maravilhas de Deus sobre a tua vida. Mas só que precisamos entender uma coisa. Mateus estava sentado ali. Jesus disse, segue-me. E Mateus se levantou. Mateus não colocou desculpa. Mateus não colocou empecilho. Mateus não colocou prioridades. Ele só se levantou e seguiu. Porque todo aquele que mediante o seu esforço e sacrifício em Cristo, a Bíblia diz que haverá recompensa. Eu estava até lendo ainda agora em Mateus 10. Aquele que der um copo d'água ao profeta, aquele que honrar o profeta com comida, aquele que honrar o profeta com sua essência de sabedoria, a Bíblia vai dizer que a honra do profeta virá sobre a vida dessa pessoa. Meu irmão, é forte. Por que isso, pastor? Eu quero dizer para você nesta tarde, nós estamos falando, irmãos, de ser servo, de obedecer, de seguir a voz de Deus. E olha, a voz da Escritura Sagrada. Ela tem um ensinamento que eu e você precisamos praticar, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, entendeu? Que mesmo nossa vida, está aqui, ó, Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tem inveja porque praticam a iniquidade, pois serão ceifados como Eva. Mas ele vai dizer no 3, confia no Senhor, faz o bem, e habitará e viverá tranquila. Oh, glória a Deus. 4, deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele o fará. Amém? Então, irmãos, quando nós entendemos que Deus nos chama e nós precisamos o quê? Não, de maneira nenhuma, dizer, Senhor, agora eu não posso. Senhor, agora não dá. Não, Deus te chamou. A palavra que eu libero para ti, irmão, nessa tarde de meditação, aprende a confiar em Deus e você viverá coisas grandes. Não foi só para a vida de Pedro, não foi só para a vida de Paulo. Todo aquele que hoje é direcionado pela palavra de Deus tem vivenciado coisas grandes. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus, Ele não abandona. Ele não te deixa sozinho no caminho. A Bíblia diz que aqueles homens que foram para Amaué ali, né, no caminho de Amaué, e não entenderam. Jesus foi lá e disse, apareceu para eles. O que eu quero dizer para você nesta tarde, irmãos, hoje é segunda-feira, e eu quero dizer para você, toda segunda nós vamos estar meditando uma palavra. Eu estarei de volta às redes sociais, meditando uma palavra de Deus, porque o meu papel é esse, é propagar a palavra de Cristo. E a palavra hoje, irmãos, é Mateus, capítulo 9, versículo 9. Passando diante, Jesus viu um coletor, homem chamado Mateus, e disse, segue-me. Interessante. Para nós finalizarmos, olha o que vai dizer a continuidade do versículo. E versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse, aos sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei que o significado de misericórdia quero que não sacrifique, pois não vim chamar justo, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Lembrando uma coisa, teu papel não é estar só dentro da congregação, mas o teu papel é estar em lugares, entendeu? Que a sociedade excluiu. Eu sempre digo, cuidar de órfãos, viúvas, né? E pessoas de necessidade precária, muitas das vezes não é prioridade do governo do estado e nem da prefeitura. Jesus disse que naquele tempo a igreja cuidava dos órfãos, da viúva, dos necessitados. Ajudava as pessoas de condições financeiras precárias, que eram excluídas naqueles locais. O papel da igreja é sair das quatro paredes e entrar em cada local de peculiaridade da sua cidade, do seu bairro. É verdade. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para restaurar. E quem vos fala é alguém
que viveram experiência. Tá? Muitos de vocês conhecem um pouco da história da minha vida. Eu cresci na Rua da Cachoeira. Eu cresci no Jacaré-Pega. Eu cresci em várias áreas vermelhas de Manaus. E hoje eu, para a glória do Senhor, não me glorio não, porque foi Deus que me tirou de muitas coisas que eu fiz errado. De muitas coisas. Para poder chegar e dizer para você, ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, Deus trará de volta ao florescer da manhã. Irmãos, Deus te chamou. Continue fazendo a vontade de Deus. Deus te chamou. Continue pregando. Ninguém tem autoridade de te criticar, porque Deus conhece o teu coração. O Espírito Santo conhece o teu pensar. Então, nesta tarde, que você possa entender uma coisa, tá? O chamado de Mateus foi algo extraordinário. Mateus não fez como Jonas. É diferente. Jonas fugiu. Mateus se levanta e segue. E quando a gente segue Jesus, irmãos, é muito diferenciado. É muito diferenciado. Quando você obedece, irmãos, você pode ver as tempestades, mas elas não vão te tocar. Você pode viver, irmãos, na fornalha de fogo, como foi Daniel, Sadraque e Mesaque. Eles não vão te queimar. Quando você ouve, você vai viver igual Daniel, no meio dos leões, mas eles não vão te comer. Por quê? Porque tem promessa para aqueles que obedecem e ouvem a voz de Deus. E eu quero dizer para você nesta tarde, tá? Que esta mensagem, a qual estou liberando aqui, ela possa chegar em vários corações. Que você possa ser um canal de bênção através desse sistema de evangelismo pela mídia social, pela rede social. Lembre, Deus te chamou. Como diz aqui, segue-me. Leno, segue-me. Marco, segue-me. Nilce, Deus te chamou. Para que você possa fazer o quê? Ide, porém, aprendei sobre misericórdia, porque não é sacrifício. Mas quem necessita de médico não é os sãos, é os doentes. Deus te chamou, como eu sempre digo, como agente de vida, como salvador de vida. Que você continue propagando essa palavra de Deus. Nos ajude, compartilhe, porque esse é o papel da igreja, falar do amor de Jesus. Irmãos, vivemos um período agora que você acompanha pela mídia social, vários escândalos acontecem. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos desses homens perderam o foco do reino de Deus. Eles querem poder. Lucas capítulo 9 vai dizer que Deus nos deu poder e autoridade. Eles perderam e esqueceram para que serve o poder e autoridade. É para libertar, é para curar, é para salvar em nome de Jesus. Não para estar em mansões, para estar desfrutando daquilo que nasceu. Sabe por quê? Porque Jesus disse, não acumulei tesouro na terra, porque há da traça e o ferrugem comer, mas acumulei tesouro no céu, porque não haverá nem de traça e nem de ferrugem. Tá bom? E aonde estiver o teu tesouro, diz a palavra, lá estará o teu coração. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado a todos. Não esquecendo, toda segunda nós vamos estar nesse momento. Estou de volta usando as minhas redes sociais. Quero poder te abençoar. Quero poder orar por ti. Está enfermo, está precisando de algum milagre. A Bíblia diz, né? Ore, peça para que os presbíteros, os pastores orem. Então eu oro, eu quero orar para Deus te abençoar. E todos os dias nós vamos iniciar, irmãos, não com oração, mas com a oração que Deus mandou. A oração do Pai Nosso. Não é pecado. Essa oração foi Jesus que deixou a oração modelo. Tá? Você pode orar a oração do Pai Nosso e depois você entra com outros prolongados de orações. Essa é a oração. Nosso Pai está no céu e nós devemos santificar todos os dias Ele, porque Ele nos dá a misericórdia. Tem transbordado sobre nossa vida. Então eu quero desejar para vocês uma ótima segunda-feira de bênçãos. Que essa noite seja a noite da afinidade. A noite onde você mais tarde dobrará seu joelho e falará com Deus, e o Espírito Santo irá te entregar a resposta que você está pedindo. Que a tua semana seja uma semana, hoje é o segundo dia, e que ela seja abençoada, mesmo que esteja adversidade, como eu digo. Mas não esqueça, o Senhor é contigo. E se Ele é contigo, nada pode te parar. Eu gosto desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Só creia, confie, seja fiel a Deus, obedeça a palavra
e medite na Escritura Sagrada. Irmãos, isso aqui que vai nos conduzir para o céu. Entendeu? A Bíblia é Sagrada. Aqui eu deixo um versículo para vocês nesta tarde, irmãos. Segui a paz com todo e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, senão nós não veremos o Senhor Jesus. Tá bom? Um abraço a todos. Lembrando a todos que nos assistem, hoje nós estamos ali como um dos fundadores do MEC, Ministério Evangelístico Carta de Cristo, aqui no bairro do Japim, Rua José de Macedo, número 230. Nossas atividades, você vai lá no Instagram, MEC Manaus, tá? Página Facebook, MEC Manaus, tem lá todas as nossas atividades. Toda terça-feira nós estamos com a Escola Bíblica Doutrinária, quinta-feira, Quinta Evangelística, e no meio da semana, as nossas células espalhadas, levando o Evangelho da Salvação. Porque a Bíblia diz, quem crê em mim fará maiores obras do que eu fiz, tá? Que Deus te abençoe, a minha continência, todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E não esquecendo, Deus te chamou para viver o sobrenatural, tá bom? Um abraço a todos. Não esqueça, nos ajuda, compartilhe. E tenha certeza que você fazendo isso, você estará evangelizando, desenvolvendo mais o dom que Deus te deu, tá bom? Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus.